Bom, primeiramente, oi pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Laura, eu sou arquiteta de soluções para parceiros aqui do setor público da AWS e hoje eu estou com o Marco também, se quiser se apresentar. Pessoal, Marco Ruiz, eu também sou arquiteto de soluções aqui para parceiros na AWS, atuando com parceiros no setor de educação, de energia e de saúde também. Boa, obrigada, Marco. Então, a ideia dessa sessão aqui, gente, é a gente discutir sobre operacionalização de Machine Learning, ou o que a gente chama de MLOps, na AWS. Tá? Então, a nossa agenda, ela conta com esses tópicos. Então, primeiro a gente vai entender o conceito de MLOps, o que é MLOps, de onde que vem esse termo, né, de onde que ele surgiu. Depois que a gente entender o que é MLOps, a gente vai falar sobre o motivo, né, pelo qual as organizações vêm implementando MLOps, né? Então, por que é interessante a gente fazer a implementação dessa prática? E depois a gente vai entender como que a gente pode utilizar, né, fazer essa implementação através das ferramentas que a AWS oferece para a gente. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar entendendo o que é MLOps. Mas antes de a gente falar sobre o MLOps em si, eu quero voltar um passo atrás com vocês para a gente entender a origem desse termo. Então, da onde que surgiu esse termo, né? Ele está relacionado com o quê? Então, para isso, a gente vai relembrar ou entender, né, o conceito de DevOps. Então, DevOps não vai falar apenas de práticas e ferramentas, mas também de toda uma filosofia cultural que vem para modificar a maneira como os times tradicionais costumavam trabalhar. E para que mudar essa maneira tradicional de trabalho? Né? Então, basicamente para que os times consigam, né, passar a entregar novas funcionalidades, agregar valor de maneira mais rápida e mais prática. Então, na cultura de DevOps, os times de desenvolvimento e operações, eles deixam de trabalhar de maneira isolada, né? E eles passam a caminhar juntos. Então, dessa forma, os times, eles se tornam autossuficientes. Eles conseguem encarar ali todo o ciclo de vida de desenvolvimento e implantação das aplicações, né? Desde a fase ali de desenvolver, testar o código, né? Até a etapa de realmente colocar esse código em produção, implantar esse código, tá? E também fazer o monitoramento. E outra característica da cultura de DevOps é a utilização de práticas e ferramentas, né, então, de tecnologia para automatizar processos que tradicionalmente eram mais manuais e mais lentos. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem todas as etapas de desenvolvimento de software tradicional, né? Então, o primeiro passo é a gente desenvolver, né, o código em si, fazer a revisão desse código. Em seguida, a gente vai para a etapa de build, onde o código vai ser compilado e vai ser empacotado para as próximas etapas. Depois a gente tem a fase de testes, né? Então aqui a gente consegue fazer alguns testes de integração, teste de segurança, né? E depois disso a gente passa para a etapa de implantação, onde a aplicação ela vai ser implantada para ambientes de teste, ambientes de produção e passa a ser monitorada. E aí, o que acontece? Então, em qualquer uma dessas etapas, se tiver algum erro, alguma falha, o código ele volta ali para a mão do desenvolvedor, né, corrigir esse erro, essa falha, e aí todo esse processo tem que começar desde o início novamente. Né? Então, a gente vai ver como que a gente consegue automatizar tudo isso. Para automatizar todo esse processo, a gente pode implementar a prática de CI/CD, né, que é a integração e a entrega contínuas. Então, na integração contínua, a gente vai fazer o versionamento do nosso código-fonte, e aí a cada nova atualização que a gente subir ali no repositório, né, ele já vai acionar os testes unitários e o processo de build do nosso código de maneira automática. E aí depois a gente tem duas opções, né? A gente tem a opção da entrega ou da implantação contínua. E na entrega contínua, então depois que o código já foi desenvolvido, já passou pelo build, pelos testes, a gente precisa de uma aprovação manual para que ele consiga, né, ir para o estágio de produção, seja implantado no ambiente de produção. Na implantação contínua, esse processo ele é totalmente automático, não tem essa fase da aprovação manual, e a gente costuma, né, escolher pela integração contínua, implantação contínua, desculpa, quando a gente já tem, né, muita familiaridade ali com o nosso código, com o nosso processo de desenvolvimento.
tá? Quando esse processo já está mais maduro. E aí, um serviço que pode ajudar a gente a automatizar todo esse fluxo de CI/CD aqui na AWS é o AWS Code Pipeline. Então, o Code Pipeline, ele serve como um orquestrador de todo esse processo, né? E ele automatiza a geração dos repositórios para a gente fazer o versionamento de código utilizando o AWS Code Commit. Ele também automatiza a criação de scripts de build, de deploy da nossa aplicação, né? Então, ele age como esse orquestrador que consegue automatizar todo esse processo de CI/CD. E aí, agora que a gente relembrou esse conceito de DevOps, a gente vai entender, né, como que a gente consegue trazer essas práticas, principalmente a questão da automação, né, da automatização desses processos para o mundo do machine learning, né? Então, antes a gente precisa entender, né, algumas diferenças entre o desenvolvimento de software e a prática de machine learning. Então, o que muda no MLOps? Né? A primeira diferença que a gente consegue ver é que na prática de machine learning a gente utiliza uma combinação de código e dados, né, para construir o nosso modelo. Então, durante ali a fase de treinamento, a gente precisa alimentar o código com dados para que o meu modelo consiga aprender a fazer previsões, né, com base nesses dados, sem ser programado explicitamente para aquilo. Então, o modelo, ele é o artefato que, no final das contas, vai ser implantado na etapa de produção, mas a gente ainda tem que considerar e rastrear, né, os dados e o código que gerou esse modelo. Então, além disso, né, depois que o modelo foi implantado, ele já está ali em produção, a gente já está fazendo as inferências, a gente precisa continuar monitorando esse modelo para identificar algum desvio de desempenho com o passar do tempo. Então, por conta dessas diferenças, a prática de machine learning ela possui alguns requerimentos adicionais, né? Então, por exemplo, a capacidade da gente recriar experimentos e treinamentos anteriores, né? Também conseguir comparar o desempenho entre essas diferentes versões dos nossos modelos, né, que foram geradas a partir dos testes. Também a habilidade da gente compartilhar esses modelos e conseguir colaborar dentro dos times, né? E também conseguir capturar logs, métricas ali de desvio para caso de auditoria. Então, isso tudo adiciona maior complexidade, né, dos fluxos de trabalho de machine learning. Então, para que a gente consiga desenvolver modelos de machine learning de maneira mais ágil, mais escalável, mais colaborativa, que melhore ali o tempo de entrega e reduza também os desafios desse processo, a gente pode implementar o MLOps. Então, o MLOps ele é essa combinação de processos e ferramentas que vão integrar o desenvolvimento do ciclo de vida de modelos de machine learning aos princípios e às práticas do DevOps. Então, o objetivo do MLOps é justamente automatizar, né, otimizar ali o desenvolvimento, o treinamento, a implantação e o monitoramento dos nossos modelos de machine learning, que estão em produção, garantindo assim, uma entrega contínua dessas soluções. Tá? E agora eu vou chamar o Marco para ele explicar para vocês por que a gente vai utilizar aqui o MLOps. Legal, obrigado, Laura. Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo sim. Legal. Pessoal, então a gente entendeu, né, o que é MLOps e agora a gente vai entender por que utilizar MLOps, tá? Então, nosso primeiro slide aqui, a gente vai fazer uma linhazinha do tempo, na qual a gente vai entender um pouquinho de como foi essa evolução, né? O Carlos e a Amanda falaram um pouquinho disso, a gente puxa um pouquinho mais para trazer esse assunto aqui de novo com vocês. E ele começa que na década passada, quando a gente falava, né, mais um aí, Laurinha, quando a gente falava de machine learning, né, como que funcionava? Então eu tinha lá algumas bases, uma ou duas bases, um ou dois cientistas de dados, tá, que trabalhavam essa base, e esse dado era gerado um report, tá, então eu tinha lá uma geração de um report, e esse report ia para uma camada executiva da empresa para que se uma decisão fosse tomada em cima daquela informação. Então era um processo muito ainda, né, incipiente, muito pequeno ainda, rodando, na qual alguns modelos, né, algumas bases, alguns insights que iam, né, até se gerava um report totalmente standalone, né, e com aquele report decisões podiam ser tomadas dependendo de qual era o resultado. Então, isso era bastante tranquilo de ser rodado, tinha-se um time bastante pequeno, né, para poder rodar essas inferências e poder ter esses insights. Acontece que
desse momento, da década passada para agora, isso mudou um pouco. E atualmente a gente pode dizer, né, que 53%, por exemplo, das POCs passam para estágio de produção. E qual que é esse estágio de produção? Eu não preciso mais só, né, eu não tenho a necessidade só de rodar isso num report para ser uma tomada de decisão. Isso começa a ficar lento. Eu preciso que sistemas comecem a ser alimentados com essas inferências para que as decisões possam ser tomadas muito mais rapidamente. Então, ou seja, existe uma velocidade que se coloca agora no processo, uma importância que se coloca em cima desses insights, desses modelos, e eu preciso receber isso mais rapidamente. E isso vai culminar, né, no final que a gente vai ter aqui em 2024, né, muito mais 75% das organizações passarão dessa etapa de piloto para operacionalizar inteligência artificial. E aqui é uma palavra-chave para a gente entender um pouquinho do MLOps, né? Operacionalização, né? É como eu coloco isso na esteira. Né? O Carlos falava um pouquinho antes, né, da falta de profissionais na área de ciências de dados. Então, ele comenta daquela primeira fase. Então, imagine agora se eu preciso pegar isso e colocar em produção, massificar isso. Eu preciso de vários sistemas da minha empresa sejam alimentados para aquela inferência que a gente acabou de fazer. Então, essa é o grande desafio e é aqui que um pouco o Elmops vai conseguir nos ajudar. Se a gente vai no próximo slide, a gente vai entender um pouquinho do que é esse workflow, né? Como funciona um pouquinho o workflow. A gente falou um pouquinho lá na primeira fase, a gente retoma aqui para pegar o assunto. Então, a gente tem várias fases aqui dentro de um workflow de machine learning. Primeiro, eu fazer a coleta dos dados, né? Então, eu vou fazer a coleta, vou capturar da base A, da B e da C, alguns são externos, outros estão dentro de casa, eu vou capturar isso e colocar isso numa área comum, num lake. Depois eu vou fazer a preparação desses dados. Então, ou eu vou fazer uma limpeza, uma sanitização dessa base, ou eu vou enriquecer essa base, fazendo um ETL, colocando alguma coisa, alguma informação a mais, talvez aquela base não tenha sozinha a informação necessária. Começa a fazer a construção dos modelos, então, como a Amanda falou, vou entender qual é o modelo que dá mais fit para a minha base, que enxerga melhor o comportamento daquela minha base. Né? Vou fazer, depois de encontrado isso, vou fazer o treinamento, né, do meu modelo, para que ele consiga entender melhor como enxergar, né, o comportamento daquela base, e no final a gente faz essa implementação. Né? Então, ou seja, coletei o dado, preparei esse dado, escolhi o modelo, entendi o modelo, fiz o treinamento do meu modelo e faço a implementação em produção. Isso aqui é um workflow padrão de machine learning. Perceba que ele tem vários desafios, não é um processo simples, é um processo complexo. Né? E se eu tivesse que fazer isso passo a passo, quanto tempo eu teria que ter para poder rodar essa fase? Né? Fase a fase, entender modelo a modelo. Então, o MLOps começa a ajudar, dentro até do que a gente falou da parte 1, né, entender como estender isso para produção. E qual que é a fase aqui na próxima slide, a gente fala disso? Vai lá, Mandinha. Aê. Que é o MLOps, ele vai trazer a automatização e a padronização para todas essas fases do ciclo que a gente acabou de falar. Criação, treinamento, implementação, monitoração, gerenciamento, né, dos modelos de aprendizado de máquina. O que ele vai fazer? Melhorar a produtividade dos cientistas de dados, uma vez que isso, como a gente já falou, né, é limitado hoje, então eu tenho que aproveitar bem essa equipe, mantenho a acurácia dos modelos, a gente vai falar de controle de versão dos modelos, então vai manter a acurácia desses modelos e melhora a segurança e a conformidade. Uma pergunta aqui, né, que a gente tem que fazer quando a gente fala de MLOps, né, como eu garanto, né, que desde aquele modelo treinado, que foi feito por aquele cientista, até, né, o endpoint que está rodando lá na outra ponta e está fazendo a alimentação daquele sistema em tempo real ou perto de um tempo real, né, como que eu garanto que esse fluxo, né, vai estar fim a fim rodando bonitinho e aqui esse dado que foi treinado aqui realmente está chegando, aquele modelo de supo que foi treinado aqui nessa ponta, está chegando do outro lado corretamente. Então é isso que o ELMops quer endereçar. Um outro jeito de a gente também colocar isso aqui, né, e exemplificar para vocês, são as duas fases aqui que a gente tem para dentro de um processo de machine learning. A gente vai chamar aqui de fase 1, né, que é a fase de pesquisa e experimentação, que é muito que o Carlos e a Amanda trouxeram para vocês. Então, é a hora que eu capturo o dado, vou treinar o modelo, como a gente falou, e é uma hora que o código tem grande importância dentro desse processo. Então, eu preciso enxergar exatamente qual é o modelo que eu estou rodando, qual é a acurácia dele, realmente está trazendo o que eu preciso,
como a gente mostrou lá, esses dados aqui, esses campos aqui, esses dados, eles não estão contribuindo para a curacidade do meu modelo, então eu posso remover aquilo, fazer novos testes, entender a base até chegar no fit. Então, entender o código, entender os dados é um momento muito importante. Então, essa é a fase que a gente faz aquelas perguntas. Será que é possível? Será que roda? Né? Será que esses dados estão dando, esse modelo está dando fit para essa base? Será que essa base sozinha tem as informações necessárias para que a gente consiga aquele dado, consiga aquela informação, né? Eu consigo aquela acurácia que eu preciso? Então, esse é o momento dessa fase 1, que é a fase de experimentação. A gente falou de várias ferramentas agora há pouco, né, dentro de no-code e low-code, que nos ajudam para essa fase 1. Então, qual que é os cenários típicos aqui? Os projetos científicos, as provas de conceito, né, o meu teste junto com o cientista de dados, entender qual que é o meu ambiente, como que eu faço essa inferência do melhor modo possível. Essa é a fase 1, legal. Mas aí a gente tem a fase 2, que aí a fase 2 é o desafio onde o código, né, ele perde um pouco da importância, porque ele já está pronto, ele está feito, eu já tenho um modelo que já está devidamente treinado, né, eu tenho um modelo que já está verificado, tenho fit na minha base, né, e agora eu preciso colocar isso em produção. Então, quais são os desafios dessa fase operacional, né? Como a gente vai canalizar esses dados para o modelo em tempo hábil? Né? Como que a gente chega isso lá na outra ponta, como eu falei no slide anterior, de tempo hábil? Como a gente coleta, como a gente armazena e como a gente transforma esses dados, né? Porque eles possam ser treinados de forma consistente, sempre retreinados. Né? Então, eu vou ter esse desafio. Eu tenho um modelo lá na ponta sendo treinado, os dados continuam sendo coletados, eu preciso fazer um retreinamento. Né? Que aquele modelo possa ter mais acurácia ainda, né, conforme eu vou fazendo o retreinamento daquela base. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Quando construímos um ambiente de testes, né, para futuras interações. Então, lembra, lá na década passada, eu tinha meu ambientezinho aqui, eu rodava um relatório, não deu certo, jogo aquele fora, rodo outro, não deu certo, jogo de novo, tá, opa, esse aqui deu, vou lá e entrego para as pessoas que têm que tomar decisões. Agora, isso não existe mais, eu tenho, né, todo um ambiente que roda, né, e está recebendo informações, né, do modelo que foi treinado. Eu não posso rodar isso, obviamente, em produção. Então, como que eu crio um ambiente de teste para poder executar esses dados, executar esses testes e verificar se eles estão ok e eu posso depois mandar isso para produção. Então, quais são os cenários aqui? Né? Depois da POC, a gente tem que colocar isso em produção, né, e a migração de modelos existentes para a plataforma de machine learning, ou seja, um modelo novo, uma nova versão daquele modelo com melhor acurácia. Tudo isso para quê, pessoal? Tudo isso para quê? Para que a gente possa entender que os resultados comerciais bem-sucedidos de AI/ML dependem da seleção cuidadosa do caso de uso certo. E o caso de uso certo vai desde eu entender qual é o fit do meu modelo aqui, até a entrega correta dele na outra ponta. Tá bom? Então, o ML ele vai trazer um pouco isso, ele estende, né, ele estende a facilidade que a gente já entrega com no-code e low-code, quando eu estou falando do papel do cientista de dados, para toda a operação. Né? E aí eu posso, com toda a operação, utilizar aquele modelo de modo consistente, de modo seguro, de fim a fim dentro da cadeia de valor da entrega, tá bom? Seguindo, dito isso, a gente começa a falar um pouquinho de quais são as nossas ferramentas aqui na AWS para MLOps, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dessas ferramentas. Quando a gente está falando aqui na AWS, a gente tem dois modos que vocês podem, né, utilizar o ferramental de MLOps. Na parte de baixo aqui do nosso quadro, tá? É o faça você mesmo, tá? Do it yourself. Você pode utilizar as nossas ferramentas, nossos serviços da AWS para poder montar o seu próprio modelo. Então, nos exemplos aqui, o AWS Step Functions, o ECR, tá? O Management Workflows para Apache e as ferramentas de desenvolvimento, ou como eu chamo aqui, a família Code, tá? Então, como a Laurinha já falou, Code Commit, Pipeline, Build e por aí afora. Então, você pode montar isso, né, por você mesmo e montar a tua cadeia de MLOps com os serviços que nós temos na AWS. Porém, você também pode utilizar o SageMaker dentro das features que o SageMaker tem para MLOps, para você poder implementar também esse modelo. Está destacado aqui Pipelines, o Projects e o Model Registry, tá bom? Então, eles também podem ser utilizados para você poder montar a sua esteira de MLOps aqui na AWS. Então, vamos falar um pouquinho deles? Aqui eu vou pegar o mesmo workflow que eu falei lá no começo, porém agora com um pouco mais de detalhe e dando os nomes
das features do SageMaker que vocês podem utilizar. Então, aqui a gente vai dar foco, né, nas features que o SageMaker tem para poder fazer essa esteira. Então, vamos lá. Primeira parte, preparação dos dados. Então, eu vou ter lá o SageMaker Data Wrangler, né, onde eu vou entender qual é o comportamento da minha base, então, né, qual é a distribuição dela, né, como isso está distribuído, quais são os dados, né, eles são suficientes ou não, e eu vou usar o SageMaker Processing Job para poder acelerar e fazer a execução desses modelos para mim, tá bom? E também eu vou utilizar o Feature Store para armazenar, entre outras coisas, né, os metadados desse banco, dessas informações, né, para poder utilizar em fases seguintes. Então, essas são as primeiras 3 features que eu utilizo para preparação de dados. O Data Wrangler, para poder entender um pouco, o Carlos mostrou isso um pouco na hora que ele estava mostrando lá no Canvas, né? Foi que eu entendo a base, aí eu quero dropar essas informações que eu não preciso, eu quero classificar esses dados aqui, que ou podem estar no automático, ou eu mesmo quero classificar, eu quero dizer quais são esses dados, processo isso e depois, com as primeiras inferências, eu vou armazenar isso no Feature Store. Indo para a segunda fase, a gente vai para a parte de, a gente vai para a fase de treinamento e otimização, tá? Então aqui eu tenho um primeiro fluxo, né? Eu vou utilizar o SageMaker Experiments, né? Aí eu vou utilizar o SageMaker Training Job, o Processing Job volta aqui para me ajudar nessa fase, e aí eu vou ter um primeiro ciclo aqui, né, de pego o dado, coloco o modelo, faço um treinamento, um primeiro modelo, imaginando aqui que você teria todo o seu código, você está treinando o seu próprio modelo, né? Isso pode ser utilizado no no-code, low-code também, mas aqui eu vou dar o exemplo aqui que eu tenho meu próprio modelo, eu codifiquei meu próprio modelo, então vou testar o meu modelo, não deu fit, treino de novo, vou testando, vou treinando, vou fazer um looping aqui que vai rodar algumas vezes até eu ter o melhor fit do meu dado e do meu modelo. Estando isso pronto, né, eu rodando esse looping algumas vezes e estando com isso pronto, então aí o modelo está acurado, está correto, está dando fit no que eu preciso da minha base, vou registrá-lo no meu Model Registry, SageMaker Model Registry, é onde eu vou colocar e registrar o meu modelo. Estando isso pronto, né, tô com o meu modelo treinado, bonitinho, está pronto para ir para a produção, aí eu vou para a terceira fase, que é a fase do deployment. Tá? É a fase do deployment. Então, aqui, quais são as features do SageMaker que eu vou utilizar aqui? O SageMaker Deployments e o SageMaker Model Monitor. Então, deployments, né? Como o nome diz, eu vou fazer o deployment disso para o ambiente de produção, tá? E com a parte de monitoração, eu vou monitorar como que está essa entrega, vou monitorar esse ambiente e aí eu posso ter as métricas necessárias para enxergar se o ambiente está ok ou não. Então, o SageMaker Pipeline vai estar no topo de tudo isso aqui, né? Como o orquestrador de toda essa fase e vai garantindo, como eu já falei lá, que é o desafio, né? Desde o modelo, né? Desde o dado, que estava aqui na ponta que eu comecei a fase 1, estou aqui agora, com a fase 1, até o final aqui, né? Onde eu estou entregando o meu modelo para produção. Então, essas são as features que a gente tem no SageMaker, né? Algumas das features que a gente tem no SageMaker para poder entregar essas funcionalidades aqui do MLOps, né? dentro aqui da AWS. Aurinha. Boa. Bom, gente, então agora a gente... Obrigadão, Marco, valeu. Então agora a gente vai entender melhor como que funciona tanto o Amazon SageMaker Pipelines quanto o Amazon SageMaker Projects, tá? Que são duas funcionalidades aí do SageMaker para a gente implementar MLOps. Então, o SageMaker Pipelines, ele vai conseguir agregar ali as práticas de CI/CD ao nosso modelo, né, ao nosso fluxo de entrega de Machine Learning, possibilitando criar esses fluxos de entrega de maneira automatizada. Então, ele vai funcionar como um orquestrador que vai acionar cada etapa ali do ciclo de desenvolvimento que a gente configurar. Então, por exemplo, a gente pode configurar as etapas ali de preparação de dados, de treinamento do nosso modelo, teste e registro ali dos modelos candidatos. E aí, por detrás dos panos, o que o SageMaker Pipelines faz é criar para a gente um pipeline do AWS Code Pipeline, né, com todas essas etapas necessárias que a gente passou para ele. E aí, uma vez que esse modelo, né, foi treinado, foi testado, ele vai ser armazenado no SageMaker Model Registry, que funciona como um repositório central ali, onde a gente consegue monitorar as diferentes versões de modelos que
estão sendo gerados a partir desses experimentos que a gente faz, né, testando modelos diferentes, com dados diferentes, para gerar esses modelos candidatos. Então, eles são todos registrados ali no Model Registry, e ele também permite que a gente compare cada versão desses modelos com alguma métrica que a gente definir. Então, por exemplo, a gente pode querer comparar os modelos de acordo com a acurácia deles. E aí, dessa forma, a gente consegue escolher qual que foi o melhor modelo, que apresentou a maior acurácia para o nosso conjunto de dados, e a gente consegue, com base, né, nessa escolha, fazer a implementação do modelo para a produção. E aí, por fim, né, então, uma vez que uma versão do modelo ela foi aprovada ali para implantação, o Pipelines ele vai acionar o pipeline de implantação, né, que por sua vez vai acionar ali um script do AWS Code Deploy para criar um endpoint de inferência do modelo, e a gente consegue passar a utilizar, né, fazer inferências desse modelo em produção. A gente também consegue, então, ser mais eficiente, né, escalar ali de maneira mais rápida todo esse fluxo de desenvolvimento de machine learning utilizando o pipelines. Então, a gente pode configurar o pipelines para que ele seja executado de maneira automática, em algum intervalo ali regular de tempo, ou quando algum determinado evento for acionado, tá? Já o SageMaker Projects, ele pode ser utilizado para a gente implantar de maneira automática alguns templates pré-configurados do SageMaker Pipelines. Então, por exemplo, a gente pode ter um template de um fluxo de trabalho ali que possua só a etapa de construção e treinamento do nosso modelo. Ou então, eu quero um template que vai envolver todas as etapas ali, desde da preparação de dados até a implantação do modelo, mas que utilize o GitHub ao invés do Code Commit, como o versionamento de código, por exemplo, né, entre outros. Então, o SageMaker Projects ele consegue facilitar essa criação do pipeline para a gente. E agora eu trouxe algumas imagens do console, como a gente não vai ter tempo de mostrar isso ao vivo, eu trouxe essas imagens. Então aqui, né, vocês conseguem ver o SageMaker Studio, já está aberto no SageMaker Projects, a gente já acessou o Projects, e aí a gente consegue criar um novo projeto. Então aqui tem vários templates que a gente pode escolher, né, para criar. No caso, eu escolhi o template de construção, treinamento e deploy do modelo. E uma vez que a gente clica, né, para criar esse template, ele vai gerar para a gente toda essa infraestrutura, né, de CI/CD que a gente comentou. Então, aqui no caso, ele já cria os repositórios, né, de build, de deploy ali do nosso código, e ele também já cria o pipeline de entrega, né, do nosso modelo. Então, aqui a gente tem uma imagem do SageMaker Pipelines, então a gente consegue ver de maneira gráfica, né, esse pipeline. O que está em verde é porque já foi executado, o que está em azul ainda está sendo executado. Então, a gente consegue acompanhar essas etapas de execução do nosso pipeline através do SageMaker Studio, né, acessando ali o nosso projeto. E aí, como eu falei, por detrás dos panos, o que ele faz é gerar para a gente um pipeline no AWS Code Pipeline. Então, a gente também consegue acompanhar esse pipeline através da console do Code Pipeline, tá? E aí, depois que o modelo foi treinado, né, passou pela etapa de build e ele está pronto, ele é armazenado ali no Model Registry. Então, aqui a gente tem, né, uma imagem do Model Registry, tudo dentro do SageMaker Projects, tá? A gente consegue visualizar todas as versões, né, dos modelos que a gente já treinou e também consegue ter uma visão geral de algum modelo. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no meu modelo versão 2, a gente consegue ver algumas informações, por exemplo, a qualidade do modelo de acordo com a acurácia. Então, esse meu modelo está com 94% de acurácia, né? E aí notem que ele fica ali no status de pendente até que a gente vá lá e aprove essa versão para implantação. E aí, uma vez que a gente aprovou, né, então é só clicar ali no botãozinho de Actions, dar um Approve, e uma vez que a gente aprovou essa versão, ela segue para implantação, né? Então, ali através do Code Pipeline ou através do workflow do Pipelines, a gente consegue acompanhar todo esse processo. E aí, esse script de implantação, né, do template que eu escolhi gerar pelo SageMaker Projects, ele tem ainda uma etapa de aprovação manual. Então, a gente precisa ir lá, né, no pipeline que o SageMaker Pipelines gerou para a gente, apertar nesse botãozinho aqui de review, né, para a gente rever, dar uma revisada em todo esse processo e aprovar
o nosso código para implantação. Então, aqui eu aprovei para produção, e depois que a gente aprova, então ele vai implantar de fato o nosso modelo e ele vai gerar para a gente os endpoints de inferência desse modelo. E aí, a partir desses endpoints, a gente já consegue começar a fazer essas inferências de maneira bem simples. Tá? Então, agora eu vou passar para o Marco dar uma mensagem final aí para vocês. Valeu, Laurinha. Bom, pessoal, como próximos passos, tá? Então, como a gente comentou, né, o MLOps tem essa preocupação de trazer fim a fim todo o processo de implementação, né, de um modelo de machine learning. Mas como a gente falou, é um processo grande, envolve vários serviços, várias features, e é importante, né, a gente conhecer com profundidade todos esses serviços. Então a gente vai colocar 3 links aqui para vocês, tá bom? Pode passar aí, Flávio. Isso, obrigado. Né? Para vocês conhecerem, à esquerda, né, a nossa página de AI, a parte de Generative AI. Então, aponta o celular aí para vocês poderem ter o link e acessar a nossa página Generative AI para conhecer mais sobre Generative AI. Também no meio aí os últimos anúncios e principalmente, né, os nossos cursos, né, se inscrevam em vários cursos que nós temos aqui gratuitos que vocês podem acessar para conhecer um pouquinho mais das nossas soluções. Então fica o convite para que vocês conheçam um pouco mais e eu reforço o convite do Carlos também. Se você tem acesso, né, ao arquiteto da AWS, a equipe da AWS, entre em contato, né, converse conosco, que a gente pode entender o melhor modo de apoiá-los dentro de MLOps também, tá bom? Acho que em nome de nós dois, né, Laura, agradeço a todos aí por estarem aqui conosco nessa segunda parte da sessão.